What's up, y'all? How you doing? It's your boy Dog from EBF Academy by English Black Friday. And guess what? Today we're going to talk about a very important topic. We're going to talk about uncountable nouns e tudo que você precisa saber para aprender a usar esses danadinhos que nos confundem all the time. Are you ready? Let's go! Então vamos começar. Uncountable nouns, também conhecido como uncount nouns ou non-count nouns, or non-countable nouns. São substantivos, que são nouns, e eles são incontáveis em inglês. Não quer dizer que em português eles também sejam incontáveis. Vou dar um exemplo clássico, que é a palavra pão. A gente faz a tradução de pão em inglês para bread. Só que existem outras traduções para o pão que a gente compra aqui, O pãozinho francês ou pão de sal, sei lá como é que você fala. Mas ele tem uma outra tradução. Então, às vezes o aluno que está aprendendo inglês, ele fica assim, teacher, então como é que eu vou falar 3 pães? Aí ele pensa, muito fácil, é 3 breads. Aí o professor vem e fala assim, mas bread é um uncountable noun, ou seja, um substantivo incontável. E aí o aluno sempre fala assim, Why, teacher? Mas então como é que eu vou falar 3 pães? Você não vai usar a palavra bread. Mas existe uma outra forma, que é colocando a palavra pieces. Então a gente pode falar 3 pedaços de pão, 3 partes de pão. 3 pieces of bread. Ou 3 unidades de pão. Mas existe uma outra palavra, que é a palavra roll. Então a gente pode falar 3 rolls. 3 rolls. Mas a palavra bread é incontável em inglês. Isso confunde, Quando a gente fala português, você fala assim, não, mas pão eu posso falar o plural, que é pães. Qual que é o plural de bread? Não tem, Porque é um incontável. Então já temos uma informação muito importante. Se é incontável, não tem plural. Let's see the next. The next information that's really important is the word information. Em português a gente tem informação e informações. Em inglês, informations com S não existe, porque information também é uma palavra incontável em inglês. Em português ela é contável. Uma informação, 2 informações. In English, I need some information. Quando a gente vai falar sobre incontáveis, substantivos que não dá para contar, a gente usa a palavra some. Então, se eu for comprar pão, eu posso chegar lá e falar assim, excuse me, I would like to buy some bread. I would like to buy some bread. Eu gostaria de comprar pães. A tradução em português poderia ser no plural, porque em português é contável. Mas em inglês, a palavra bread não tem plural. Informação. Eu preciso de algumas informações. Em português a gente fala assim, em inglês, excuse me, I need some information. I need some information. Beleza? Terceira informação, check it out. Alright, this next one is really important. Quando a gente vai falar que existe, ou que há, ou que tem alguma coisa, a gente usa a expressão there is. Teacher, eu conheço a expressão there are. Posso usar? Não pode. Para incontáveis não pode. Porque there are é para plural. Lembra lá da primeira informação que essas palavras não têm forma no plural? Então a gente sempre vai usar there is. There is. There is. Então eu vou lá na minha geladeira e olho lá e falo assim, amor, tem leite. Não precisa comprar mais leite. Aí eu vou falar com ela assim, there is some milk, or there's some milk in the fridge. We don't need to buy more, or we don't need to buy it anymore. Tem leite, a gente não precisa comprar mais. A gente não precisa comprar isso de novo, So let's get down to business in here. Now we're going to go into practice. Put everything that we've learned into practice. Eu fiz algumas anotações aqui de alguns substantivos incontáveis em inglês e eu quero saber como que você faz a tradução deles. Vou começar com advice. Advice quer dizer conselho. Teacher, mas eu posso falar, os melhores conselhos foram da minha mãe. Mas em inglês não dá para falar conselhos, é advice or
pieces of advice, que é aquele mesmo pieces do bread, né? Alguns pedaços de conselhos, algumas unidades de conselho. Não dá para fazer tradução direta disso. Piece of advice, conselho. I need some advice, eu preciso de alguns conselhos. Beleza? Agora essa aqui tem muita gente que erra, que é gírias. Gírias em inglês, a palavra é slang. Slang. E ela não tem forma plural. Então quando você vê alguém falando, oh teacher, I want to learn some slangs. Essa palavra não existe em inglês. Você pode falar I need to learn or I want to learn some slang terms. Alguns termos que são gírias. Ou alguns termos que são usados na rua, né? Que são mais corriqueiros. Slang terms. Beleza? O próximo que eu tenho aqui na minha lista é furniture. Furniture quer dizer mobília de casa, móveis. Então, em inglês, a gente fala furniture, mas não existe a palavra furnitures. Com S, não tem esse plural, é furniture. E a próxima aqui é luggage. Luggage, a tradução dela é o quê? Bagagem. A gente tem a palavra bagagens, mas em inglês, luggage é sempre singular. Ah, teacher, a palavra baggage? Mesma coisa, sempre singular. Luggage é o conjunto daquele tanto de mala que a gente tem. As malas são contáveis até em inglês, que é suitcase. Mas a bagagem é luggage ou baggage. Next one I have here is butter, que é manteiga. Eu nem sei, em português a gente fala manteigas? Let me know here. E já aproveita aí, já dá o like aqui, se inscreva no canal se não está inscrito e ativa o sininho para receber as notificações assim que os novos vídeos saírem, beleza? A próxima que a gente tem aqui é cheese. Mas essa aqui é interessante. Vou te contar. The word cheese quer dizer queijo. A gente tem queijos em português. Em inglês, essa palavra cheeses também vai aparecer num contexto bem específico, que é quando a gente fala sobre tipos diferentes de queijo. Então, se você está falando de mussarela, queijo prato, queijo suíço, queijo cheddar, American cheese, aí eu vou falar about cheeses, que são tipos diferentes de queijo. A mesma coisa acontece para a palavra peixe. Peixe em inglês é fish. Fish. Quando eu falo que eu pesquei 3 peixes, eu falo how do you say that? I picked out 3 fish. I picked out 3 fish. Aí você fala assim, mas teacher, por que eu falo que eu peguei 3 peixes? Porque a palavra fish não tem uma forma no plural. Somente quando a gente fala sobre espécies diferentes de peixe. Então, se eu peguei uma tilápia, mais conhecido como chulapa para minha mãe. Se eu peguei, sei lá, uma piranha, se eu peguei um peixe-espada, são 3 espécies diferentes, então eu posso falar I've got 3 different fishes. 3 different fishes. Então tem umas brincadeiras assim, tem palavras que têm a mesma forma, tem palavras que têm formas diferentes, existe um mundo de plurais aí, mas agora vamos ficar tranquilo que não tem plural aqui. Então eu vou te dar mais um exemplo, check it out. Meat, carne. Mas teacher, existe carnes. Se for tipos diferentes, pode. Mas se você estiver só falando da carne, meat. Rice, que é arroz. Ah, teacher, arroz tem plural. É, só se for arrozes, né? Quantos que tem no seu prato? 3.415 arrozes. Não, a gente não conta, ele é incontável, um substantivo incontável. Beleza? Pasta. Pasta, né, que a gente chama de massa em português também. Agora, esse aqui é interessante, que é homework. Homework é dever de casa, para casa, lição de casa. Então tem gente que fala, teacher, I have a lot of homeworks. Não existe esse S aí porque a palavra homework é incontável. I have a lot of homework to do. Homework to do. Beleza? A próxima aqui também é muito usada em português e em inglês ela não tem a forma no plural, que é a palavra feedback. A gente fala em português, né? Eu recebi vários feedbacks com S no final. Essa palavra com S em inglês não existe, é feedback. Feedback. Yeah, I have to go back to work because, I've received some feedback. I've received some feedback. Eu recebi alguns feedbacks. E a próxima aqui é sugar, que é açúcar, salt, que é sal, medicine, que
que é medicamento, remédios, né? Em inglês a gente não fala medicines, a gente fala I have to buy some medicine. Você pode falar I have to buy some pills, que são algumas pílulas, né? Que são os comprimidos, né? Pills. Mas a palavra medicine, no plural form, it's not countable. A última que eu tenho aqui é uma que é deliciosa, que é bacon. Bacon. Então, lembrando, quando a gente for falar sobre essas palavras que a gente falou aqui hoje, você precisa usar there is e você precisa usar some. Quando você falar assim, ó, tem bacon aqui em casa. There is some bacon in my house. Eu tenho alguns conselhos para te dar a respeito do aprendizado de inglês. I have some advice for you about English learning. Tem uma informação ali para você. There is some information there for you. Beleza? Então é isso por hoje. A gente se vê no próximo. Thank you so much for your time. Bye.